Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Luiz Felipe e hoje a gente vai começar a nossa caminhada dentro da fisicoquímica, ou termodinâmica clássica, ou ainda terminho, como o pessoal da escola de química costuma chamar carinhosamente. Bom, o vídeo ficou meio grande, esse é um assunto que eu acho muito interessante, eu acho bem legal, então eu acabei me empolgando só um pouquinho e o vídeo ficou muito grande. Então, para evitar que ele fique maior ainda, eu vou aproveitar essa minha entrada aqui só para apresentar para vocês a referência que eu vou usar. É o Atkins Fisicoquímica, volume 1. Essa aqui é a 7ª edição, foi a edição que eu usei quando eu fiz a disciplina. Acho que boa parte de vocês devem conhecer esse livro, ele é bastante famoso e eu acho ele razoável pra gente seguir com os nossos vídeos aqui, pelo menos no primeiro momento. Tá beleza? Então, sem muito papo, vamos pro vídeo. O estado de uma substância pode ser entendido de uma maneira simplificada como um conjunto de condições que essa substância está submetida. No caso de um gás puro, por exemplo, o estado desse gás fica definido quando a gente estabelece as condições de pressão, volume e temperatura que uma determinada quantidade desse gás está submetida. Mas os experimentos mostram que se a gente estabelecer 3 dessas variáveis, a quarta fica automaticamente determinada. Por exemplo, se a gente especificar o volume que um gás puro vai ocupar, a temperatura desse gás e o número de moles dele que a gente está estudando, a pressão desse gás vai estar automaticamente estabelecida. Essa relação funcional que se estabelece entre as variáveis de estado a gente chama de equação de estado. Vários cientistas fizeram experimentos em busca de uma equação de estado geral e alguns desses experimentos merecem um certo destaque porque deram origem a um dos modelos de gases mais famosos da fisicoquímica. Um dos pioneiros foi Robert Boyle. Ele variou o volume de uma quantidade fixa de gás e mediu as variações de pressão que resultavam quando a temperatura era mantida constante, construindo o que a gente chama de isotermas. Ele percebeu que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, de uma maneira que o produto entre eles é dado por uma constante que só depende da temperatura do experimento. Charles e Gay-Lussac fizeram experimentos semelhantes aos de Boyle, mas eles pegaram uma quantidade fixa de gás e variaram a temperatura dele, medindo a variação de volume que resultava quando a pressão era mantida constante. Assim eles construíram o que a gente chama de isóbaras e descobriram que nessas condições a temperatura e o volume são diretamente proporcionais, com uma constante de proporcionalidade que só depende da pressão do experimento. Uma relação entre o volume e o número de moles de uma substância pode ser gerada fazendo uma espécie de releitura do princípio de Avogadro. Essa releitura pode ser feita da seguinte maneira: volumes iguais de gases nas mesmas condições de temperatura e pressão contêm o mesmo número de moléculas. Pronto. Se a gente escrever isso de uma maneira matemática, a gente tem que o volume de um gás e seu número de moles são diretamente proporcionais, com a constante de proporcionalidade dependendo só das condições de temperatura e pressão desse gás. Essas 3 conclusões podem ser reunidas numa única equação, que a gente chama de lei dos gases perfeitos, ou mais comumente a equação do gás ideal. Lembrando que essa constante R que aparece na equação, a constante universal dos gases, possui um valor muito bem definido. Essa equação pode ser usada, por exemplo, para prever a condição de uma determinada quantidade de gás depois de sofrer alguma transformação e atingir um outro estado. Por exemplo, se uma certa quantidade de gás se encontra numa condição 1, definida por uma pressão P1, volume V1 e temperatura T1, e eu faço com que esse mesmo conteúdo de gás sofra alguma transformação para uma nova condição 2, uma compressão, por exemplo, e essa condição é definida por uma pressão P2 e um volume V2 conhecidos, eu consigo determinar a temperatura que esse gás vai ter na nova condição, simplesmente usando a lei dos gases ideais, já que a quantidade de gás é mantida inalterada. Ok, muito bonito, mas a gente sabe que na prática esses gases ideais não existem. Então como é que a gente lida com os gases reais? Existe alguma situação que esse modelo ideal pode ser aplicado? Bom, para responder isso a gente precisa aprofundar um pouco mais e entender como as moléculas interagem. A gente pode classificar as forças intermoleculares em 2 grupos, forças de atração e forças de repulsão. Essas forças competem entre si o tempo inteiro, e dependendo da distância que uma molécula se encontra da outra, uma dessas forças vai ser dominante. Quando as moléculas estão muito próximas umas das outras, as forças de repulsão dominam a interação. Se a gente for gradativamente separando essas moléculas, a uma certa distância, as forças de atração se igualam em magnitude às forças de repulsão, fazendo com que as moléculas não tendam nem a se atraírem nem a se afastarem. Elas simplesmente estão ali de boa. Se a gente afastar um pouco mais essas moléculas, as forças de atração passam a dominar. Ou seja, o sistema sempre tenta voltar para a posição onde as moléculas ficam tranquilas, que é a posição de menor energia. Essas forças intermoleculares elas são de curto alcance. O que eu quero dizer com isso? Que se essas moléculas estão muito afastadas, elas basicamente não percebem a presença uma da outra e não interagem. Isso é exatamente o que a gente assume para dizer que um gás tem comportamento ideal. Então a hipótese de gás ideal é válida quando as moléculas não interagem, ou em outras palavras, quando elas estão muito afastadas umas das outras. Isso acontece quando o gás está abaixo das pressões, por exemplo.
Então, a gente pode concluir que um gás se comporta de uma maneira ideal quando está submetido a baixas pressões. Mas o que seria baixa pressão, né? A gente precisa de alguma coisa mais objetiva. E é aí que entra o fator de compressibilidade. O fator de compressibilidade, Z, é definido como a razão entre o volume molar do gás numa determinada condição de temperatura e pressão e o volume molar desse mesmo gás nessas mesmas condições de temperatura e pressão se ele fosse um gás ideal. A gente pode usar essa definição em conjunto com a equação dos gases ideais para gerar a equação 1, uma espécie de equação de estado corrigida onde o fator de correção é dado por Z. O uso do fator de compressibilidade como fator de correção da equação dos gases ideais faz com que essa nova equação seja válida então para qualquer gás, seja ele ideal ou não. Então, se a gente olhar a definição de fator de compressibilidade, vai ver que um gás se comporta de maneira ideal quando Z é igual a 1. Muito mais objetivo, né? Quando as forças de atração dominam num gás a uma dada condição de temperatura e pressão, as moléculas tendem a se atrair. Então, isso significa que o volume molar desse gás vai ser menor do que o volume molar desse gás se ele fosse ideal, nessas mesmas condições, né? Já que um gás ideal não tem interação molecular, né? A gente ignora as interações intermoleculares. Isso nos leva então à conclusão de que, num gás onde as forças de atração são dominantes, Z é menor que 1. Esse é o caso observado quando um gás se encontra, por exemplo, a pressões intermediárias. Nesse caso, as moléculas estão próximas o suficiente para se atraírem, mas não para se repelir. Já quando um gás tem dominância de força repulsiva, as moléculas dele tendem a se afastar. Isso significa que o seu volume molar vai ser maior que o volume molar do gás ideal nessas mesmas condições de temperatura e pressão, o que acaba resultando em Z maior que 1. Isso é o que acontece, por exemplo, para gases a altas pressões. Essas conclusões elas podem ser resumidas num gráfico de Z contra P. Como as interações intermoleculares diferem de uma substância para outra, um gráfico desse tipo ele tem que ser gerado para cada gás que a gente deseja avaliar, como foi feito aqui, por exemplo, para o metano e para o eteno. O fator de compressibilidade ele pode ser, digamos, modelado em termos de uma expansão em séries de potência do volume molar, como mostrado aqui na equação 2. Alternativamente, a gente pode expandir a série de potência também em termos da pressão, como nessa outra equação aqui embaixo. A gente pode usar essa ideia de representação de Z por uma série de potência e usar junto com a equação 1, aquela que eu disse que era uma equação de estado, que usava Z como fator de correção, lembra dela? Então, se a gente fizer isso, a gente chega numa equação de estado que é muito famosa na fisicoquímica, a equação do virial. Nessa equação, as constantes B e C ganham os nomes de segundo e terceiro coeficiente do virial, porque o primeiro coeficiente do virial é esse 1 que aparece aqui. Os valores desses coeficientes eles dependem tanto da temperatura quanto da natureza do gás. Essa tabela aqui do lado mostra, por exemplo, alguns valores do segundo coeficiente do virial para o hélio, neônio, argônio, enfim, em diferentes temperaturas. E por que só mostra o segundo coeficiente do virial? Porque, em geral, o termo B sobre Vm é muito maior do que o termo C sobre Vm ao quadrado, de forma que a expansão da série geralmente ela é truncada logo no segundo termo, dando uma aproximação razoavelmente satisfatória. Então pronto, agora a gente tem uma forma simples de prever o estado do gás real, mas só tem um inconveniente. Essa equação ela depende do fator de compressibilidade, que por sua vez depende dos coeficientes do virial, que por sua vez depende da natureza do gás e da temperatura, ou seja, ela não é uma equação muito geral. Um modelo mais geral foi obtido por Van der Waals, que se baseou numa série de dados experimentais e um monte de consideração termodinâmica que a gente não vai ficar entrando em detalhe aqui. O modelo proposto por Van der Waals é esse aqui, dado pela equação 4, que mostra duas formas de escrever o modelo. Uma dando a pressão em termos de volume e temperatura e a outra dando a pressão em termos de volume molar e temperatura. Esses parâmetros A e B são constantes que dependem só da natureza do gás e são chamadas de constantes de Van der Waals. Cada uma delas está associada aos efeitos das forças intermoleculares. O primeiro termo da equação, contendo a constante B, contabiliza os efeitos de repulsão, enquanto que o outro, que contém a constante A, contabiliza os efeitos de atração. Essa tabela aqui, ela mostra, por exemplo, alguns valores de A e B para alguns gases a diferentes temperaturas. Bom, ótimo. Agora a gente tem uma equação de estado geral, todos os nossos problemas estão acabados, e fim. Só que não. Como qualquer modelo, a equação de Van der Waals ela tem os seus limites. Por exemplo, quando a gente usa a equação de Van der Waals para prever como a pressão responde a alterações no volume, quando a temperatura é mantida constante, a gente vê uma coisa meio esquisita acontecendo. O que você espera, por exemplo, que aconteça com a pressão de um gás quando o volume diminui a uma temperatura constante? Ou seja, quando a gente realiza uma compressão isotérmica nesse gás. A gente espera que a pressão aumente, a gente está comprimindo o gás. Então, você lembra do experimento do Boyle lá no início? Então, é isso que ele estava dizendo.
Acontece que não é isso que a equação de Van der Waals diz. Ela diz que existe uma região onde a compressão do gás causa uma redução na pressão dele. Cara, isso é completamente diferente do que a gente espera. Tem mais. Se a gente simular a mesma situação para temperatura mais alta, as ondulações elas vão sendo suavizadas até sumirem. Isso é tudo meio bizarro. Então, a gente precisa investigar o que está acontecendo. A melhor forma de investigar isso é fazendo esse experimento de compressão isotérmica com algum gás e ver o que realmente acontece nessa região. Com isso a gente vai saber se ali naquela região a equação encontrou um limite de validade ou se alguma coisa que não era esperada está acontecendo. Mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de passar aqui nos comentários, deixarem as suas dúvidas, sugestões, críticas, a sua curtida também. E não esqueça também de se inscrever lá no canal do YouTube, tá beleza? A gente se vê na próxima semana. Um abraço, tchau, tchau.